Olá, olá, bom dia. Muito bem-vindos aqui ao nosso canal STF STJ de Portas Abertas. Hoje eu vou receber a doutora Valesca. Pronto, então vamos lá, doutora Valesca. Conte aí esse caso, explique, olha, qual é esse caso, desse processo primeiro, depois a gente fala de outras questões, né, que estão relacionadas, o que era o teu pedido, o que o acordo decidiu, o que a gente vai ter que fazer agora, tá bom? Só para o pessoal se situar. Bom dia a todos, meu nome é Valesca, eu advogo em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e eu moro na cidade de Divinópolis, a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Então a gente atua, nosso escritório atua aqui em Divinópolis e região. A Uhum. gente tem demandas assim, bastante complexas. Nosso escritório não trata de causas assim, corriqueiras, não. Então, a gente tem muita. A cada ação é um caso novo, Cada ação é uma bomba. é uma bomba, exatamente. E esse caso em específico foi um negócio antigo que as partes fizeram, um negócio verbal, que teve origem no empréstimo de mútuo. Mas houve diversos desdobramentos e nesse negócio envolveu um apartamento, um apartamento que seria dado em pagamento de dívida, mas depois o credor entrou com a cobrança de um cheque que ele tinha em garantia e o devedor entrou com uma reivindicatória para pegar o apartamento de volta, já que ele estava cobrando o cheque. Então, a Uhum. partir daí, houve vários problemas, porque o credor queria receber o dinheiro e queria receber e agora quer receber o apartamento também, ou seja, quer receber pela dívida duas vezes. E é exatamente isso que a gente está tentando evitar. Então, por Uhum. ter sido um negócio verbal, ele é nulo, porque ele não houve a instrumentalização do negócio. E, por consequência óbvia, não houve registro no cartório. Agora, o credor entrou com uma ação declaratória de existência do negócio. E esse negócio, essa ação declaratória de existência do negócio, ela é da venda do apartamento, tipo uma coisa assim, venda Na do verdade, imóvel. não houve venda. Foi falado que o credor falou que foi venda para camuflar o empréstimo de mútuo a juros usurários. Mas, na verdade, Uhum. foi empréstimo. Mas ele falou que houve compra e venda. Tanto que não existe comprovação de pagamento pelo comprador, que é quem emprestou o dinheiro. Ele não comprova. Uhum. Como se compra um apartamento de valor expressivo sem ter comprovação de pagamento? Né? Isso não existe no processo. Sim, agora isso que você está falando é um outro processo, não é esse aqui de hoje, É, não é isso? esse, Esse, porque tem vários processos relacionados a esse caso aí, não é? Exato. Então, o credor entrou com uma ação declaratória de existência de negócio verbal e ele obteve êxito. Ele ganhou essa declaratória. Ele ficou na posse desse imóvel durante muitos anos. Uhum. Então, não tinha como negar porque realmente houve a existência de um negócio verbal. Mas isso não quer dizer que aquele negócio verbal era válido, porque a origem dele estava viciado. Está até hoje. Agora, esse negócio verbal, que ele disse que nessa outra ação, que não é esse processo aqui, esse negócio verbal que ele alegou que existia, que ele teve ganho de causa. Qual era o negócio verbal que ele alegava que existia? Era uma compra e venda. Ele alegou que houve a compra e venda. Isso está no processo. Essa é a alegação dele. Essa alegação foi reconhecida pelo judiciário, pela sentença, por um acordo, mesmo ele não tendo um contrato de promessa de compra e venda, mesmo ele não tendo uma escritura pública, ele não tendo nenhum documento escrito que atestasse esse negócio. Ou seja, o tribunal entendeu que é possível uma compra e venda de um imóvel realizada verbalmente. É isso. Não é isso que ficou definido no outro processo? Ele declarou a existência do negócio verbal, de compra e venda. Ele declarou essa existência. A Esse outro existência. processo também está tramitando. Né? Essa ação já tramitou e transitou em julgado, Essa já transitou em julgado. em 2015. Então, isso é um Aí, problema. isso, o credor entrou com uma ação de outorga
de escritura do imóvel. O devedor, por sua vez, entrou com uma ação declaratória de nulidade do negócio com pedido alternativo de resolução do negócio. Só para te lembrar, então, aquela primeira ação, trânsito em julgado, você nem estava cuidando do caso. Você entrou depois, quando você recebeu, já não tinha mais nem ação rescisória. Não, exatamente. Nem prazo de rescisão. Caso há 3 anos, e esse negócio se deu em 1998. Então, eu vou só pedir um adendo aí. Olha, gente, como é importante, não é, a gente saber levar nossos processos para os tribunais superiores. Porque aquela ação jamais poderia ter transitado em julgado. Jamais poderia ter deixado de ser objeto de um recurso especial. Não é? Porque seria um recurso especial com muita condição de reverter aquilo ali. Não é? Então, olha só, esse cliente hoje da doutora Valesca, ele está numa situação muito ruim, porque ele tem uma decisão que, pelo que a gente está ouvindo aqui, pelo que a gente já viu uma vez, né, Valesca, que você teve aqui, Valesca é nossa aluna também nos cursos lá, no Chave Mestra. O que acontece? Ele está numa situação complicada, ele não precisaria estar nessa situação. Porque às vezes acontece isso. Os tribunais, às vezes, podem dar decisões teratológicas. Mas se um advogado ou advogada, que não era você, né, Valesca? Vou frisar isso mais uma vez. Não souber levar o processo para o Tribunal Superior, essa decisão acaba se tornando definitiva. Hoje é uma decisão que nem objeto de ação rescisória pode ser mais. E olha toda a complicação que agora você tem que tentar contornar isso em outros processos, entrando com outras ações, e fica tudo mais complicado. Não é? Porque você já tem uma decisão transitada em julgado que nem objeto de ação rescisória pode ser mais. Depois disso tudo, aí você estava contando que aí ele entrou com outra ação, com base naquele trânsito em julgado, de outorga de escritura pública. E também teve sucesso, porque ele tinha uma sentença, não é isso? Isso. É isso que eu imagino. Aí ele entrou com a ação de pedido de outorga de escritura. Eu entrei com um pedido de declaração de nulidade do negócio verbal e também com um pedido alternativo, resolução do negócio. Uhum. A ação de outorga foi distribuída primeiro e eu pedi que houvesse a conexão. O juiz que recebeu a minha ação encaminhou para a vara preventa, tudo certo. Só que ao julgar, o juiz julgou de outorga primeiro, sem analisar meu pedido de declaração de nulidade. Então houve aí um conflito, mais um problema nessa causa. Porque ele deveria ter analisado o pedido de nulidade primeiro. Estando incoerente, ele daria outorga para o... Mas ele não julgou tua ação ou ele julgou prejudicada? Ele julgou prejudicada a minha ação. Sem resolução. Entendi. Ele julgou as duas ações conjuntamente, só que julgou a tua prejudicada. Primeiro ele julgou a ação de outorga, deferindo o pedido de outorga com base naquela sentença, daquela ação declaratória de existência do negócio verbal. E na ação que nós propusemos de pedido de declaração de nulidade, ele julgou sem resolução do mérito. Mas não julgou na mesma sentença, os processos estavam conexos. Não, acho que aí houve um erro o tal do erro em procedendo aí, ele não poderia fazer isso. Né? Exato. Então, e você alegou isso na apelação? Aleguei. E aí veio o quê? É esse processo que está aqui hoje, esse acordo desse processo. Aí você alegou isso na apelação. O que veio na apelação? Vamos lá, eu não consegui ler o acordo, não. Mas o que você alegou na apelação? Olha, em preliminar, aleguei que foi uma sentença com erro em procedendo. Quais artigos do CPC você está questionando? O ato 489. Do CPC. Que eu tá, eu vou te dar uma dica. Então, você vai alegar, você já vinha falando, na verdade, o 489, ele está relacionado com o 1022. Vamos pegar ele aqui, que é a do omissão, não é isso? Isso. São elementos essenciais da sentença. Não é? Relatório, fundamentos, dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Então, acho que é aqui que você está batendo. Parágrafo 1º. Se limitar à indicação, empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos, se limitar a invocar precedente, deixar de seguir enunciado súmula. Então, eu vou te dizer uma coisa, Valesca, para todo mundo que está ouvindo, espero que vocês concordem comigo. Vocês vão achar coisa na jurisprudência eventualmente. Mas olha só, se você entende que, vamos imaginar que você tem uma decisão que empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, ou que invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que são os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º. Você concorda que se a decisão tiver feito exatamente isso, você não vai alegar violação a esses dispositivos? Você entende que eles não estão sendo violados por essa decisão? Porque ela está fazendo exatamente o que a lei disse. Que se ela fizer, a violação não é a esses dispositivos, ela está se amoldando. Não é? A lei diz que quando a decisão faz isso, o que ela é? Ela não se considera fundamentada, que é o parágrafo 1º. Está vendo? Só que uma decisão que não se considera fundamentada, ela viola que dispositivo do CPC? Qual é o dispositivo que ela viola? O 489.2. Os fundamentos que o juiz analisa. Né? E se o acórdão, o Estado, a ver essa violação aqui, permanece omisso, qual é a violação do acórdão? Qual é o artigo que ele viola? O 1022.2. Então você tem que focar nisso aí, tá? Na hora que for fazer o recurso especial, você não vai me trazer, pelo amor de Deus, apontar a violação ao 489, parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º do 489, ele diz quando a sentença contém o vício da não fundamentação. Ele aponta quando a sentença não... exatamente, quando a sentença é nula, por falta de fundamentação adequada. Ó, 1010, vamos lá. 1000 e chegando. 1022, dos embargos de declaração. Então, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para o item 2, suprimir a omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então, a gente está falando aqui a omissão. Olha que interessante. Parágrafo único do 1022. Considera-se omissa a decisão que, incisos 1 e 2, ao 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, não é o nosso caso aqui. 2, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Então, o que acontece? O artigo 489, parágrafo 1º, ele já pressupõe, quando o acórdão na sentença incorre em uma daquelas condutas do parágrafo 1º, ele pressupõe que essa decisão é omissa. Então, a violação vai ser sempre o quê? Ou ao 1022.2, ou ao 489.2, que fala que a sentença tem que ser fundamentada. Então, na hora da gente fazer um recurso especial, quando a gente tem esse tipo de problema no processo, a gente não vai apontar a violação ao 489, parágrafo 1º, porque não tem violação ali. Ele está dando exemplo. Não é? Se a sentença ou acordo encaixam naquilo ali, você, opa, legal, não tem violação aqui. Eu já tenho uma suposição da lei, a lei já pressupõe que a decisão, seja uma sentença ou um acordo, estão omissos. E precisam o quê? Ser, né, sanados esses vícios. Então, aí eu tenho uma violação ao 1022.2 ou ao 489.2. 489.2, tá? Eu vejo muita gente aí hoje, quando acontece isso, vir no recurso, apontar a violação ao 489, parágrafo 1º. É uma técnica errada. Tá? Você não vai conseguir demonstrar essa violação. Pensa logicamente. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, cuidado na hora de fazer as petições, né, ou de embargos de declaração, né, já chamando, que aí você já vai ter que apontar qual que é o artigo violado. E não é o 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, ele te dá os exemplos. É a subsunção do fato à norma.
A sentença teve aquela conduta, o acordo não teve aquela conduta descrita nos incisos do parágrafo 1º do 489, ela é omissa. Ela é omissa ou ela viola o 489, inciso 2, que fala que a sentença tem que ser fundamentada, ou se for um acordo, está violando o 1022.2. Não é? Se você já entrou com embargo de declaração, ele se mantém naquela omissão, ele está violando o inciso 2 do 1022. E é esse aí que você vai apontar como violado no teu recurso especial futuro. Tá? Fica atenta com isso aí. Vamos lá. Na sentença constou a seguinte frase, assim, em tese: o juiz presumiu o pagamento. Aí, na apelação, eu aleguei, o pagamento não se presume, tem que ser comprovado. Aí eu coloquei, aleguei o 381, que o 381 é quando o credor e o devedor se confundem, porque na sentença o juiz entendeu que o devedor deu o apartamento em pagamento, só que ali ele figurava como vendedor. E vendedor não dá em pagamento, vendedor recebe pagamento. Então, eu aleguei o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil. Aí, ele foi omisso, não falou nada sobre isso, no acordo. O acordo foi omisso. Esse acordo não está omisso sobre isso. Então, você já vai apontar aí, vai falar. O que você vai fazer no ED? Você vai pegar o ED e vai falar, olha, na apelação foi suscitado, né, que foi debatido, foi trazido aqui a questão da confusão entre credor e devedor, né, com base no artigo 381 do Código Civil. E o acordo não permaneceu nisso. Então, você vai transcrever o teu trecho da apelação onde você diz isso. Vai dizer, olha, está omisso, eu preciso que o acordo se manifeste sobre a aplicação desse dispositivo aqui. Por que não aplicou? Agora, você acha que esse dispositivo, Valesca, ele realmente tem pertinência com esse teu caso aí? Por que você alegou ele? Me diga. Porque o que eu estou entendendo nesse teu caso aí, você está querendo anular o negócio verbal, porque ele não tem o documento adequado para respaldá-lo. Não é isso? O que isso tem que a ver com confusão entre credor e devedor? Talvez esse artigo ele não seja tão importante para a solução da tua causa. Eu estou te falando isso porque isso lá na frente vai refletir no teu recurso especial. Por quê? Porque está cheio de jurisprudência do STJ dizendo que o artigo tido como violado não tem força normativa para alterar a conclusão do julgado. O que é isso? Quando você alega, né, violação a dispositivos de lei federal que não tem, mesmo que ele não tem necessidade de análise para a solução daquela causa. Entendeu? E o STJ está muito atento a isso aí. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Para você não gastar energia com isso, entendeu? Para não gastar energia se você entender, concluir que realmente isso aqui eu não vou conseguir mudar o julgamento, mesmo que esse artigo aqui tivesse mesmo que eles analisassem o artigo, tá? Só isso. Eu entendi, só que tem o seguinte, o juiz singular, ele se embasa naquela sentença lá que houve o pagamento. Então, como que eu vou aceitar uma coisa errada, embora já tenha transitado em julgado, eu tenho plena consciência disso, mas se realmente estava um erro, como que ele reafirma esse erro numa outra sentença? O resto vai esbarrar em matéria fática, desde que a Valesca diga o quê? Não é? Que, por exemplo, se você está discutindo prova até a apelação, e o tribunal entendeu que existe ou não existe determinada prova, que aquele fato aconteceu ou não aconteceu, você não vai poder, no teu recurso, para ele ser analisado, para ele ser provido, você não pode querer que o STJ considere como existentes fatos que não existiram, né, no acordo, que o acordo não colocou, ou inexistentes fatos que existiram. Aí esbarra. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Por isso que agora, na fase de embargo de declaração, a Valesca tem que tomar cuidado para, se ela tem algum problema em relação à matéria fática, tentar esse desenho da matéria fática agora. Né? Levantar essas questões, tentar fazer com que o acordo defina as premissas fáticas de uma maneira favorável à tese dela. Se ficar
né? Porque senão você não pode rediscutir realmente, né? Estamos na súmula 7. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o acórdão, se ficar, por exemplo, o acórdão ali dizendo, não é, que negou a ação dela, porque é possível, né, uma compra e venda de imóvel sem um documento escrito, tá bom. Você não vai precisar rediscutir isso. Você vai partir dessa afirmação do acórdão. Vai dizer, olha, mas aí o direito diz outra coisa. O direito diz outra coisa, né? Então, não é a prova constar no acórdão, é exatamente isso que eu estou te falando. Se o acórdão já definiu ali, né, ele definiu as premissas fáticas, você vai falar dessas premissas fáticas, você vai partir dessa base fática, você vai descrever os fatos no teu recurso, na introdução do recurso. Só que você não vai, ao longo do recurso, exigir que o tribunal altere esses fatos para julgar de uma maneira diferente. Se ele tiver que fazer isso, eu vou reanalisar. Não, aqui falou que o credor pagou o devedor. O acórdão diz que a dívida não foi paga. Se você vem no recurso especial e a tua alegação principal dizer que a dívida foi paga, não tem como. Esse recurso especial é um recurso natimorto. Porque o acórdão está dizendo o contrário. Você jamais vai poder contrariar o acórdão nessas afirmações em relação aos fatos. Tá? É isso. Que constou na sentença, que o juiz presumiu o pagamento, no acórdão não foi ventilado. Pois é, porque olha só, o juiz, você está dizendo que ele presumiu, mas o que ele disse na sentença? Ele falou, estou presumindo o pagamento? Ele falou que houve o pagamento. Não, ele escreveu literalmente que houve a presunção do pagamento. Então, ótimo. Então, pronto. E o acórdão manteve essa sentença. Então, o que você vai pegar? Então, você vai pegar a parte da sentença que o juiz fala que ele está considerando que houve o pagamento, presumiu que houve o pagamento sem prova nenhuma. Então, tá ótimo. Você vai dizer só o seguinte, olha, a sentença e o acórdão estão presumindo o pagamento. Você não vai, no teu recurso futuro, dizer que não há prova do pagamento. É diferente. Olha, se você escrever no teu recurso que não há prova do pagamento, aí você vai atrair a súmula 7. Mas se você transcrever a parte da sentença e do acórdão que eles assumem que eles estão presumindo o pagamento, aí tudo bem. Você fala, olha, o acórdão e a sentença admitem, né, estão presumindo o pagamento sem comprovação nenhuma. Você chega e fala, eles estão dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Aí você vai apontar os dispositivos, ou do Código Civil, ou do Código de Processo Civil, que dizem o contrário. E aí você vai contornar aí a súmula 7. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Eu estou vendo aqui no acórdão que ele falou, ó, você alegou cerceamento de defesa, é isso? No preliminar. Depois, nulidade da sentença. Cerceamento de defesa, Mário, porque ele não fez audiência de instrução, foi julgamento antecipado do mérito. Mas você pediu realização de prova oral, essas coisas, e o que o juiz falou? Ele julgou antecipadamente. Ele achou não, mas aí é o seguinte, o que acontece com o cerceamento de defesa? O juiz ele é o senhor da prova. Não é? Se você pede uma produção de prova e o juiz entende que aquela prova, por exemplo, você está discutindo até um negócio de imóvel, né? De venda, de compra, está querendo anular um negócio que já foi reconhecido na justiça como válido. Não é? Você não vai conseguir anular isso com uma prova oral, dificilmente. O juiz vai dizer, não, cadê a prova documental? Tem? Você entendeu? Tem um desdobramento grave. Não, e aí é o seguinte, se você pediu a prova, o juiz negou e você não agravou, precluiu. Depois, lá na frente, você não pode pedir cerceamento de defesa. Não vai colar a tese do cerceamento de defesa. Não, só estou te falando como funciona o processo. Processo de conhecimento ainda, não tinha como agravar. Por que não? Porque não cabe. Aonde que não cabe agravo disso? Como? Cabe. Se você... Não. Cabe não. Não, olha só.
você pediu a prova. Você pediu a prova. Pediu prova oral? Pediu produção de prova oral? Lá na inicial. Não, pediu depois, quando ele mandou especificar provas? Não chegou a fase. Ah, entendi. Ele não abriu fase de especificação de provas. Ele foi direto para a sentença. Entendi. Então, tudo bem. Aí, tudo bem. Tá. Agora eu entendi. Se ele abriu a fase de especificação de provas, tudo, e aí a gente não fez nada, aí não tem licenciamento de defesa, entendeu? Essa que é a questão. Mas no teu caso, não. Então, ele julgou antecipadamente a lide, diretamente. Exato. Tá. E aí, o tribunal não reconheceu a tua alegação de cerceamento. Não foi isso? Não. Mas agora há um entendimento que o julgador não é a pessoa que a prova é produzida. Não é. São as partes. Até porque quem sofrerá as consequências vai ser uma das partes. Não, mas não é isso. O juiz, olha só, o que o juiz faz? O juiz, as partes vão indicar as provas, né, que eles querem. Ele que vai entender o que eu preciso aqui para julgar esse processo. Se ele entender que já está suficientemente instruído, ele pode, sim, rejeitar uma produção. Isso acontece todo dia. Eu vejo aqui, nos meus processos aqui, por exemplo, a parte pede uma prova pericial que não tem nada a ver fazer a prova pericial. Agora, se o juiz depois, ele te nega a prova pericial que você pediu, aí ele vem na sentença e fala, não fez a prova pericial, não ficou provado, deveria ter perícia, aí ele nega teu pedido, aí ele prejudicou, aí ele cerceou tua defesa. Porque ele mesmo tinha indeferido lá atrás. É diferente. Você entendeu? Se ele vem, por exemplo, você vem com um caso que você está pedindo uma prova oral, que é uma prova que não vai servir para nada para mudar a situação do processo, tá? Por exemplo, até às vezes a parte pede produção de prova para falar, ela indica, porque o juiz hoje ele pede, para que você quer produzir a prova? Qual é o fato que você quer comprovar? Porque se o fato já está em controvérsia nos autos, ou está comprovado por documento, para que você vai realizar uma audiência para ouvir uma testemunha? Para quê? Para contestar um fato que já está comprovado por documento? Ele não vai aceitar esse tipo de prova. Mas você no tá caso entendendo? existia uma possibilidade seguinte. Como a origem do negócio é um negócio de mútuo usurário, isso já foi aventado nos outros processos lá atrás. Só que, atualmente, o credor responde a uma ação criminal, onde o meu cliente é uma das vítimas. Então, como o crime de usura ele é permanente no caso, porque como tem ações judiciais em trâmite, a cobrança é contínua, é permanente. Então, eu sei. A gente vive essa questão atual. Valesca, o pessoal está ouvindo aqui, porque eu já conheço um pouco desse caso que quando você fala do crime de usura, que o credor era, como é que a gente chama, agiota, essas coisas, tudo isso já foi reconhecido em outros processos que, eu não estou dizendo que ele não é, eu estou dizendo que o judiciário disse que ele não é, em outras ações, você concorda? Já falou isso, já teve sentença sobre isso. Não, e uma outra realidade. Tudo bem, mas não tem isso. Então, por exemplo, no teu processo, qualquer outro processo, você não pode trazer esse tipo de alegação, porque ele não encontra respaldo jurídico nenhum no que o próprio judiciário já decidiu. Não, olha só. Se você já teve essa discussão em um outro processo, em que foi alegado que o credor do seu cliente era agiota, e o juiz e o tribunal falaram que ele não era agiota, não houve agiotagem, né? Não foi comprovado. Só que agora há a possibilidade de comprovar. Porque o crime continua. Não, tudo bem. Você vai ter que produzir outra prova. Se der discutir isso em outro processo, se não tiver coisa julgada. Você entendeu? Essa que é a dificuldade. O que eu estou tentando te passar é o seguinte, por exemplo, você lá no começo, né, quando você entrou no caso, já tinha uma sentença transitada e julgada que não era nem passível de ação rescisória, que não tem nada a ver com a tua atuação. Você está entendendo? Aquele primeiro processo prejudicou todos os outros. Por isso que esse teu cliente vem tendo derrotas e derrotas e derrotas. Porque o primeiro, o mais importante, já resolveu praticamente tudo. E esse primeiro você não tem mais como tentar reverter.
Esse que é o grande problema. Né? Então, por isso... Não, Hã? Não, não é intenção reverter aquele. mas, olha só, o que foi decidido naquele? Que houve uma compra e venda de um imóvel. Que houve Existiu um negócio tem um verbal de apartamento. caro. E aí, aquele primeiro que reconheceu o negócio verbal, né? Depois o credor veio, entrou com mutação dizendo agora eu quero a outorga de escritura, porque já foi reconhecida a compra e venda, aquilo não tem mais volta, aí também ganhou. Aí agora você está no terceiro processo alegando o quê? O que você alega nesse terceiro processo? Que o negócio é nulo. Qual E negócio? nulidade Qual não negócio? prevalece. Valesca, qual Negócio negócio? Aquele primeiro, objeto do primeiro processo, que já tem trânsito em julgado, que não é passível de ação rescisória. Você está entendendo? Mas Isso negócio- tudo reflete. Mas veja bem, negócio nulo não convalesce no tempo e nem é passível de Não. confirmação. Eu não estou discordando de você, eu só estou te falando da toda a dificuldade que você tem nesses outros processos é por causa daquele primeiro. Entendeu? Porque no final, todo juiz e o tribunal, quando olham para qualquer outra ação que você entra, eles olham para aquele primeiro caso. Eles olham para aquela primeira sentença. Eles olham para aquela primeira decisão. Aí fala, está tentando rediscutir tudo de novo. Tanto que o que está batendo aqui no teu acórdão aqui? O que o acórdão está dizendo aqui? Ele deu o quê? Ele deu litisπendência? Ele deu coisa julgada? Já aconteceu alguma coisa assim no processo teu, não foi? Então, ele fala em litispendência porque lá no processo de outorga, os argumentos... Aí está falando de coisa julgada aqui, ó. Está falando em coisa julgada, ó. Ó, Não ele tá, fala aqui. não reconheceu. Não reconheceu? Tá, mas ele está falando coisa julgada, que eles estão discutindo. A alegação da outra parte era que havia coisa julgada. Mas aí o juiz falou, não, coisa julgada não. Não, rejeitou. Litiscondência, por argumentos. Isso é que eu achei assustador. Tá, isso aí é interessante. Então, vamos lá. Ela falou que houve... O acórdão decidiu isso, que houve litispendência por argumentos. Porque os argumentos são os mesmos da ação de outorga de escritura. Então, vamos lá. Cadê o artigo da litispendência do CPC? O que ele diz? É o 337. Então, vamos lá. Você já está com eles decorados, com sua tacação, então vamos ler o 337. Cadê a litispendência? Ó, a litispendência é quando se repete a ação que está em curso. Então, a gente tem que ir o quê? Para os elementos da ação. Né? Quais são os elementos da ação? Aqui ele só fala isso. A litispendência é quando se repete a ação que está em curso. A ação, quando ela repete. Continua aí que vai explicar melhor. Eu estou tentando lembrar de cabeça aqui, são as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Esses são os elementos da ação. Né? Aonde que ele... Quando as causas são idênticas. Uhum. E as causas são idênticas. Então, tudo bem. Então, aí, você pode vir aqui, não é? E aí já tentar no ED para questionar esse artigo aí. Né? Não só esse aqui, que fala da litispendência, mas aquele que fala também dos elementos da ação. Tá? O que fala dos elementos da ação. Para dizer o seguinte, que argumento não é elemento da ação. Ele não identifica uma ação com a outra. Até porque, tanto não é porque a gente tem os recursos repetitivos, a gente tem os processos em massa, onde os argumentos são idênticos, mas mudam as partes. Não é? Autor, réu, não é? E aí você tem, né? Às vezes, o mesmo argumento, até o mesmo pedido, mas você não tem as mesmas partes, então não tem dependência aí. Não é? Então, isso aí eu acho que você tem um caminho aí para tentar, pelo menos, né, afastar, né, a litispendência e ter atuação seguindo o curso dela, tá? Mas você tem que levantar isso agora no ED. Qual é a tua outra dúvida? O que mais? Você acha que a litispendência é questão de ordem pública? É questão de ordem pública. Não, eles analisaram, já está até meio que pré-questionado. Mas é interessante no ED você trazer os artigos do CPC, entendeu? Trazer os artigos do CPC e pedir pedir mais uma vez o debate do acordo em relação a isso. Falar, o que você está entendendo como litispendência?
né? Argumento? Em decorrência da litispendência, eles alegam preclusão das alegações de nulidade e tudo mais. Que doido. Entendi. Tá. Então, eu acho que o teu caminho é por aí, né? Nesse primeiro momento. Né? E ver mais o que teve aqui no acordo que você pode levar no teu recurso especial em relação aos dispositivos do próprio Código Civil. Né? Seria mais a questão mais de fundo do processo. Tá? Tá vendo? Eu estou vendo aqui, ó. Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque você já falou que o recurso metralhadora não é legal. Mas aí não vai ser um recurso metralhadora. O que eu te falo é o seguinte, você vai ter que... você tem questões processuais, você tem questões de direito civil. Você vai ter que separar o teu recurso futuro, né? Alegar no recurso especial as questões processuais, que você entende que houve violação ali, e que podem gerar o quê? Pedir uma nulidade do acórdão em si, né? E uma reforma ali do acórdão nisso, para que o processo siga e a preliminar de litispendência seja afastada, né? E no mais, se você ainda tem uma outra questão do Código Civil em relação, né, à própria validade do negócio, se tivesse sido realmente discutida, porque se o acordo, pelo que eu estou vendo aqui, se ele parou na litispendência, ele não entrou nesse mérito, então não vai ter pré-questionamento dessas questões nesse acordo. Então você tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Para não levar para o teu recurso questão que não está pré-questionada. Entendeu? Não, o que você faz é o seguinte, se o acórdão parou na litispendência e não julgou, né, o restante, o mérito, porque ele parou na litispendência, uma questão preliminar, você só vai discutir isso daí para frente. Você tem que reverter esse ponto. O resto não existe. Então, você não vai ter, por exemplo, questão do mérito da tua controvérsia no processo. Né? Aqueles artigos do Código Civil e tal. O acordo provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, não vai chegar nessa análise, porque ele parou antes. Ele entrou no mérito, ele entrou na questão da nulidade. Então, se ele entrou, tudo bem. Eu não tô, assim, eu não vou ter tempo de ler aqui. O que eu estou te falando é esse cuidado. Quando o acórdão para numa preliminar, né, todo o mérito que você discutiu da apelação, provavelmente ele não analisou. Concorda? Eu não sei como o tribunal pode vir parar numa preliminar de litispendência, né? E aí, se ele para numa litispendência, ele não vai julgar o mérito da atuação. Ele não vai discutir aqueles dispositivos do Código Civil. Então, você não vai ter como levar isso para o teu recurso especial. O que você pode levar para o recurso especial é uma questão processual, em relação à própria configuração, qualificação jurídica da litispendência. Essa é uma questão que você tem no teu recurso. Né? Eles estão dizendo que se a litispendência... estão configurando a litispendência por conta de mesmos argumentos, mas não é isso que o Código de Processo Civil diz. Então, você foca nisso daí. Para o quê? Para, a partir disso aí, né, você ter um julgamento das outras questões. O STJ se entender, no futuro recurso especial, né, da provimento, vai falar, não, aqui houve realmente, não houve a litispendência, o recorrente tem razão. O que ele vai fazer? Vai mandar baixar o processo, anular o acórdão e vai falar, não, Tribunal de Justiça de Minas, julgue agora, não há litispendência, você vai julgar o mérito dessa ação aí. Entendeu? Aí sim, naquele outro julgamento, você vai ter uma outra chance de fazer um outro recurso especial discutindo os artigos do Código Civil. Não dá para antecipar agora. Entendeu? Veja bem, eu alego 1022, inciso 2, e posso alegar se... aí eu peço para retomar. 4892, né? Você tenta discutir. Você vai no ED discutir isso, levantar esse debate. E levantar também o quê? O artigo da litispendência. Não, esses da litispendência todos aí. O 337 que você falou e o outro que fala dos elementos da ação. Esses artigos são 4. Então, só para ficar claro, não é D. Eu não vou é D. trabalhar só
a questão da litispendência ou da nulidade. Trabalha em cima disso. Agora, eles estão aqui, ó, o que eu estou vendo aqui, o que ele está falando aqui? Olha aqui, o acórdão, o que ele diz? Olha só. Tem uma transcrição imensa, né? Então ele fala assim, percebe-se do voto do relator que o relator reconheceu a falta de interesse processual, isso em razão dos pedidos aqui formulados já terem sido apresentados na demanda de outorga de escritura de número tal. Em análise da ação mencionada pelo relator, observa-se que os ora apelantes apresentaram defesa, apontando as seguintes teses, que, segundo eles, tornariam nulo negócio jurídico. Então, aqui ele está transcrevendo, eu acho que é o voto da vogal, né? Ela está transcrevendo a tua argumentação naquele outro processo, tá? Só que ela não está discutindo isso. Ela só está usando, ela só tá transcrevendo isso aqui para o quê? Para concluir pela litispendência. Você está entendendo a diferença, Vanessa? Essa argumentação é da inicial, não é do recurso. Não interessa, eu só estou falando o seguinte, que ela pegou a tua argumentação do outro processo para dizer, olha, tá trazendo os mesmos argumentos, eu entendo que há litispendência. O que olha só, o divisor de águas que você tem que fazer aí, tá? Você está numa fase que você vai entrar com embargo de declaração, para depois, mais na frente, fazer um recurso especial. Você tem que ler o acórdão e ver o que o acórdão julgou. O que o acórdão debateu? O acórdão parou numa preliminar, litispendência. Não tem como, se ele para numa preliminar, ele julgar o mérito da causa, da controvérsia. Você está entendendo? Ele não tem... Você entende que ele parou? Que ele adentrou no mérito. Aonde que ele adentrou? Porque aqui ele citar a tua argumentação para falar que houve a litispendência, ele não adentrou mérito, ele não está emitindo juízo de valor sobre a tua argumentação, ele não está julgando se o negócio é nulo ou não. Ele não entrou nesse debate, ele só parou na litispendência. É estrutura lógica, é lógico. Olha, se eu falo que eu não vou analisar o mérito da ação, porque há litispendência ou coisa julgada, como é que eu vou debater depois, em seguida, o mérito da ação? No meu acórdão? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, por isso que eu estou falando, cuidado com isso aí. Você vai ficar... O teu recurso, o teu ED e o teu recurso especial vai tratar de uma questão processual. Para buscar o quê? A reforma do acórdão, para que daí seja superada essa preliminar de litispendência que foi imposta para você no processo, e eles adentrem realmente ao julgamento das questões de direito lá, da questão de fundo do processo. Entendeu? Porque até agora, pelo que eu vi aqui, ó, eles estão falando ausência de interesse de agir em razão da litispendência. É só isso que eu vejo o acórdão discutir. Né? Eu não vejo ele discutir a própria questão da nulidade do negócio jurídico. Ele não está entrando nessa seara. A sentença também deu a litispendência, não deu? A sentença já reconheceu? Foi só o acórdão, surgiu no acórdão. Tá. A sentença falou que coisa julgada e resolveu sem resolução de mérito. Coisa julgada. A sentença também não entrou no mérito. Você está entendendo que você não tem o mérito? Porque você está entendendo? Então você consegue entender, por isso que eu estou te falando, que todo o problema ele vem lá daquele primeiro processo, que você não tem nada a ver com ele, que houve um trânsito julgado, não tem ação rescisória. Ou você, ou você esbarra numa coisa julgada, ou você esbarra na litispendência. Então, é isso que você tem que tentar vencer nas ações subsequentes. Você não tem que ficar repetindo argumento de que o negócio é nulo, de que foi verbal, de que o Código Civil não admite, porque eles não estão nem analisando isso nesse processo ainda. Por que eles não estão analisando isso? Página 4. Deixa eu ver aqui. Você entende que isso não é, embora... Não, na página 4 é o relatório. Página 4 é o relatório. Mérito. Ó, ele vem. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o juiz de primeiro grau agiu acertadamente ao julgar extinto feito sem resolução do mérito, por ofensa coisa julgada material. Você só tem no teu processo aqui questão processual. Você não tem nenhum artigo do Código Civil que você vai levar no recurso especial. Não tem cabimento você levar a discussão do Código Civil, de que o negócio era verbal, que não era verbal. Não tem, por quê? Porque
que o tribunal, nem a sentença, nem o tribunal estão analisando isso. Eles só estão analisando uma questão processual. O juiz entendeu que houve coisa julgada material e o tribunal entendeu que houve litispendência. Ambos extinguiram o feito sem julgamento do mérito. Você não tem mérito julgado. Qual mérito? Teu mérito, né? Você teve o mérito da apelação julgada. Mas você entende que o mérito da apelação é diferente da controvérsia dos autos? Do mérito da ação? Você entende isso? Então, o que acontece? O mérito da atuação, que é conseguir a nulidade de um negócio jurídico, o tribunal não julgou, nem a sentença, nem o tribunal. Por quê? Porque a sentença falou que era coisa julgada e o tribunal fala que é litispendência. Então, é isso que eu falo. O que é um recurso especial metralhador aí? Você vir de novo no recurso especial, tentando discutir uma matéria que nem o tribunal, nem a sentença, nem o juiz aceitaram discutir ainda. Não tem essa discussão no processo. Então, a discussão aqui é que desconfigurar a litispendência. Desconfigurar a litispendência. Só tem isso. Você só tem isso. Então, você vai ter no máximo aí, né, 1022, violação 1022, tem que tomar muito cuidado com ela, né? E também uma violação ao 337 do CPC, mais o artigo do CPC que fala quais são os elementos da ação, que eu não sei de cabeça, gente. Eu não tenho CPC decorado de cabeça, infelizmente. Eu espero daqui a pouco, um dia ter mais. Mas eu tenho que ficar buscando também os artigos no CPC, tá? Então, o que acontece? Aí, quando você tem dificuldade de encontrar, joga no Google, vai na doutrina, acha o artigo, vai lendo o código. Eu leio bastante código, mas eu não decoro todos os artigos. Então, você vai ter isso, tá? O teu ED, você tem que focar nisso, nessa questão processual. Entendeu? E essa questão processual está praticamente pré-questionada aqui, tá? Mas você pode tentar ainda no ED, ele fala aqui, né, já provocar ainda mais essa discussão, tá? Traga esses outros artigos para conseguir, de repente, que o acordo se manifeste expressamente sobre eles, e aí você já... o artigo do CPC que fala quais são os elementos da sentença, os elementos da ação. Elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Tá? O artigo 337, que fala o que é litispendência. Né? Quando ele fala o que é litispendência. Né? 489 também, né? O 489.2. 489.2. Eu não sei se colaria muito 489.2. Porque o 4892 é você dizer que não tem fundamentação. O acórdão está super bem fundamentado. Ele está fundamentado. Ele pode ter usado o fundamento errado. Né? Você pode não concordar com o fundamento dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente alega omissão ou falta de fundamentação. Porque fundamentação que desagrada não é falta de fundamentação. Então, aí você fica gastando muita energia com isso que não vai te dar resultado. Né? O que vai acontecer? Você vai fazer um RESP alegando violação 1022, quando não tem omissão, e aí o próprio despacho de admissibilidade do TJ de Minas vai dizer que não tem omissão, e aí você vai ter que levar no teu agravo subsequente um argumento fraco, batendo no quê? Não, que há omissão, que há omissão. É isso que eu falo no curso, né? Para você focar no que você tem realmente condição. Então, se você olhar e falar, pô, a fundamentação me desagrada, é absurda, é teratológica. Não é falta de fundamentação. Aí é violação a aquele outro dispositivo do CPC. E é isso que você vai levar para o teu recurso especial. Mas agora, nos embargos, tenta pegar ali... A gente vê muitos acordos o seguinte, por falta de fundamentação, não aprecio. Então, isso aqui eu não corro o risco de lá na frente falar que foi falta de fundamento. Aliás, falta de pré-questionamento com relação às questões de... Não, essa questão da litispendência está super pré-questionada já. Só que você ainda vai tentar no ED o quê? Fazer o acórdão falar mais ainda. Falar, olha, realmente eu acho que eu estou dando a litispendência porque eu entendo que são os mesmos argumentos. Não importa que... O que você tem que trazer na ideia? Olha, embora sejam as mesmas partes, a causa de pedir e o pedido são diferentes. Então, isso não gera a litispendência.
Vocês estão dizendo que gera. Vocês não, olha o artigo aqui. Né? Então, isso que você tem que tentar. Por que vocês não estão deixando de aplicar esse artigo do CPC que fala o contrário? Né? Aí você joga nisso aí. Vocês estão tendo o artigo como inconstitucional, alguma coisa assim, você joga isso. Sem declarar inconstitucional, né? Levanta, de repente, o artigo 97 da reserva de plenário e fala, esse artigo tem pleno vigor, por que vocês não estão aplicando esse artigo? Que é exatamente o artigo que você vai apontar como violado no RESP. Entendeu? Entendi. Então, é isso. Eu acho que eu espero ter esclarecido aí, né? Para você o que você deve fazer. Para eu tentar o raciocínio. Nesse embargo de declaração, eu vou só pre-questionar a questão da litispendência. E isso. não corro risco lá no resto deles falarem, por falta de fundamentação, não vou apreciar porque não pré-questionou. A litispendência vai estar pré-questionada. O RESP, você só vai discutir litispendência. Você não vai discutir o Código Civil, só a litispendência. Você não vai discutir o Código Civil, Valesca. Isso não foi analisado no processo, não tem pré-questionamento disso aí. Não tem, eles não vão. Eles só vai. Só se você conseguir no ED, que eles voltem atrás no ED e que digam que não há a litispendência e passem a julgar o mérito do teu caso. Entendeu? Que talvez. Você não tem isso, você não tem discussão de Código Civil nessa causa, nesse processo, você não tem. Entendeu? Então, se você reconheça os meus argumentos no RESP. Ele vai mandar um acórdão aí, ele vai mandar o juiz processar o processo seguinte. O processo para o Tribunal Estadual, para que eles, então... prossigam no julgamento. Exatamente. Conforme... Prossigam no julgamento. É isso, a tua questão é essa, entendeu? Você conseguiu visualizar? Essa que é a tua questão. É mais simples. É mais simples. Agora, vai resolver o problema do teu cliente agora? Não vai. Não vai, mas você tem um obstáculo processual. Você tem que vencer esse obstáculo processual. Então, tudo que você for levar daqui para frente vai ser essa questão processual. Você não tem questão... Por isso que eu estou te falando, esquece os artigos do Código Civil, outra lei, qualquer coisa, registro público. Esquece tudo isso, porque isso não está sendo discutido aqui agora. Entendeu? Por isso que eu falo, o que acontece? Quando você não tem essa visão, aí você vai levar para o teu RESP um monte de coisa que não está sendo nem debatida aí acabou o teu RESP. Porque uma pessoa que olhar um RESP desse, vai falar, pô, esse cara tá maluco. O acordo nem examinou isso, está discutindo uma questão preliminar. Não foi, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, sem resolução de mérito. Então, como é que você vai discutir o mérito que não foi discutido lá embaixo, no recurso especial? Você tem que vencer essa questão da litispendência. Agora, eles estão discutindo a litispendência. Isso aí, inclusive, já está pré-questionado. Mas aí você tem que fazer alguns embargos de declaração com esse cuidado. Né? Olha, tem esse artigo no CPC que diz que litispendência é outra coisa. Por que vocês não aplicaram esse artigo? Por favor, se manifeste sobre por que vocês estão deixando de aplicar esse artigo. Por que vocês estão considerando o que é litispendência quando o CPC diz outra coisa? Não é? Vocês estão declarando... Por que estão deixando de aplicar um artigo que está em vigor, uma lei que está em vigor? Vocês estão considerando constitucional? É mais ou menos isso que você tem que fazer no ED. Por quê? Para ainda deixar esse debate mais forte, para daí você vem... Aí você está vendo que você não tem mais súmula 7? Você não tem questão de fatos? Você não tem nada? Você vai chegar no teu resto e vai falar o acórdão entendeu que houve litispendência porque os argumentos dessa ação são idênticos aos argumentos de outra ação. Contudo, né, o pedido desta ação, a causa de pedido são diferentes. Então, essa conclusão do acordo viola o artigo tal do CPC, porque no caso não há litispendência. Aí está a violação à lei federal. Não é? E aí você vai trabalhar com isso, vai buscar a jurisprudência do STJ, vai procurar alguma coisa a teu favor, argumentos a teu favor, para deixar essa argumentação mais robusta. Para evitar aquela tradicional resposta que os embargos de declaração não se prestam à pretensão, sob qual fundamento? Não, então, eu acho o seguinte, por isso que você tem que tomar cuidado. O que você tem que tomar cuidado nos embargos de declaração? Você tem que trazer para eles, você vai ter que apontar o quê? Uma omissão nos embargos. Não é? Uma omissão, ou uma contradição.
Não é? Bom, eu acho que aí seria o caso de omissão. Falar, olha, você se omitiu em relação à aplicação de uma lei que tinha que ser aplicada. Não, não tem erro material. Não tem erro material. Olha, não tem erro material, não tem contradição, não tem obscuridade. Tá? Eu alegaria aí só a questão da omissão em relação ao quê? A aplicação do artigo 337 do CPC, né, do CPC na parte que ele define o que é litispendência e define o que são os elementos da ação. É isso que você tem que bater. Pedir essa manifestação expressa do tribunal aí. Tá? E aí tudo bem. Aí você tem uma questão. Aí você tem uma questão jurídica para levar para um recurso especial, sem problema de pré-questionamento, sem problema de reexame de provas. Vai ganhar o recurso especial? Não sei. Não sei. Pode ser que a STJ olhe e fale, não, é litispendência mesmo. Está entendendo? Não é garantia, mas você tem um recurso tecnicamente correto, seguindo o caminho correto, com alguma chance e probabilidade de conseguir a reversão desse julgamento, pelo menos no que toca aí a questão da litispendência. Depois, se você vai ganhar o processo lá na frente, a gente não sabe, né? Não dá para saber. Agora, você que é experiente, principalmente nessa questão de recurso especial extraordinário, você já ouviu alguma vez, em todas as ações que você trabalhou, que litispendência, que os mesmos... Nunca ouvi, eu acho. Não, nunca ouvi. Eu acho que você tem muita chance nisso aí. Né? O que você tem que fazer agora? Pega, estuda bem elementos da ação, litispendência, pega a jurisprudência do STJ, já vê como que está a jurisprudência, porque isso tudo vai ajudar você a trabalhar o teu ED. Entendeu? Você vai saber o que você tem que discutir para levar lá para o recurso especial, para o STJ. Né? Só recurso especial nesse caso. Não dá RA aí. Né? Tá? Entendeu, Vanessa? Que eu faria isso. Se os pais fossem, cara, eu já sei, eu tenho as coisas na cabeça, vamos estudar um pouquinho mais? Vou lá, vou pegar elementos da ação, litispendência, onde é que está no código? Qual é o artigo do código? Pego, aí eu vou procurar provocar o debate de novo ali no ED, mais esclarecimento da turma, do acórdão, né, do tribunal, para ficar mais claro ainda. Você já tem a questão pronta, então você não tem barreira de súmula 7, nem vai ter barreira de pré-questionamento. Mas vai ter que fazer um recurso aí bem objetivo, dizendo, olha, neste caso, litispendência não há. O acordo errou aqui, precisa ser reformado. Talvez o STJ olhe e fale, realmente sim. Aí vai baixar lá. Aí eles não vão mais poder impor um óbice desse, né, ou de coisa julgada, ou de litispendência, não é? Espero que não, e aí eles vão ter que seguir no julgamento. Aí você, depois lá desse outro julgamento, tem outro recurso especial, se não sair vencedora. Discutindo o quê? Já o mérito da controvérsia. Aí você vai discutir os artigos do Código Civil, eventualmente de uma lei federal, espaço. Tá? Mas tem que estar com essa visão, Valesca, para não confundir os momentos do teu processo. Por que dá errado lá em cima? Por que a maioria dos recursos dão errado? Porque muitas vezes o advogado, a advogada, vai fazendo essa confusão toda no processo. Né? E faz um recurso. E aí o recurso não tem como ser admitido mesmo. Né? Então é isso. Eu espero ter esclarecido aí tua cabeça, ter entendido que você tem um momento, que você tem uma questão que você tem que vencer. É uma questão que você tem que vencer. Não mistura tudo. Esclareceu demais. Se eu não tivesse no curso, eu não teria esse raciocínio. As dicas foram valiosíssimas. Que bom, que bom. Eu bato o martelo, é isso mesmo. Eu consigo todas as suas colocações e eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é esse, eu só vejo esse caminho, tá? Então, obrigado aí a todo mundo, viu? Estejam sempre convidados aqui para esse quadro. Tchau, tchau. Obrigada a você, obrigada a todos. Tá bom, tchau.